que Deus mais uma vez nos trouxe aí para que nós possamos aprender a palavra dele. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um domingo, Senhor, a qual o Senhor nos confere a possibilidade de nós acessarmos a tua palavra. Obrigado, Senhor, por deixar esses escritos maravilhosos. Obrigado, Senhor Jesus, por ter deixado, Senhor, a tua história, Senhor, nesta terra, nos mostrando que nós podemos ter esse acesso, mostrando que nós podemos aprender, que nós podemos trazer aos nossos corações o conhecimento da tua verdade, da tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor. Amém, Jesus, amém. Pode se assentar lá, meus queridos, e vamos partir de onde nós paramos, né? Hoje, capítulo 19, é isso? O que vai falar, mais ou menos, o capítulo 19? Alguém dá uma dica aí? Sodoma e Gomorra, né, a destruição, né, o juízo sobre eles. O que mais que tem aí, pontos fortes? Aí, ó, boa. O que mais que pesa também aí dentro desse contexto, e dentro do capítulo inteirinho de 19 aí? Hã? O povo vivia na cidade lá, os moradores, né, o coração deles que era muito ruim. A maldade, né? De Sodoma e Gomorra, do povo. Não sei se vai entrar, porque eu vou ser bem sincera, não li completamente, né? Não leu, irmã Elisângela, que pena. Perdeu, hein? Né? Na igreja, né? No domingo de manhã. Mas talvez fale lá das filhas dele, né? Daquela parte ali onde Boa. elas dão o vinho e acabam... Para quem não leu, tá sabendo bastante. Boa, tá dentro sim. Essa semana, provavelmente já tem alguma coisa, uma noção. Isso mesmo. Vai falar também desse incesto de Ló com as filhas, né? Que é um ponto bem pesado aí dentro do nosso contexto de hoje. Que mais que vai abordar bastante? Falou da maldade do povo, que a irmã Cláudia falou ali. São pontos que vão trazer uma diferença na história. Por exemplo, o incesto vai trazer o quê? Os moabitas e os amonitas, certo? Moabita você vai ver lá na frente, lá, né, alguma referência lá, que é a Noemi, né? Noemi era moabita? Quem que era moabita? Sogra de Ruth, tá vendo? Certo? Então nós vamos ver lá na frente por que no evangelho, por que tem essa repreensão, por que eles não se dão, entendeu? Daí a gente vai entendendo agora o contexto, por que entendeu? Tem essas diferenças raciais. Por que eles não se davam, entendeu? Provavelmente por causa dessa genética, dessa linha, né, incestuosa, que vamos relatar aí hoje, certo? Vamos começar então do início. Ali no verso 1, capítulo 19, diz assim, ó: ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao encontro, prostrou-se em terra, certo? Então Ló, quando vê os dois anjos se aproximando, ele estando numa visão já à distância, já correu ao encontro e prostrou-se. Gostaria de fazer um comparativo que lá no verso 18, mesma situação aconteceu quando os anjos apareceu lá a Abraão, certo? O que Abraão fez? Abraão estava assentado à entrada da tenda, tá vendo? No maior calor do dia, levantou os olhos e eis que viu os três homens em pé em frente dele. Vendo-os, correu à porta da tenda ao encontro e prostrou-se em terra, certo? Olha só essa comparação. Às vezes a gente pode pensar assim, nossa, por que Ló, um homem que foi para Sodoma e Gomorra, se envolveu, né? Estava no meio de um povo iníquo, de um povo pagão, de um povo que não pensava nem um pouco na vontade de Deus, em obedecer a Deus. Por que Ló que contendeu com o seu tio? Por que Ló que praticou incesto? Por que Ló que estava resistindo a sair da cidade, entendeu? Quando os anjos disseram, ó, se apressa, sai daqui que vai ser destruído tudo. Houve uma resistência, porque o relato vai dizer que ele demorou
né? Como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão e o retiraram de lá. Ou seja, ele estava tendo uma resistência de sair daquele lugar. Então, por que Ló, dentro de tudo isso, de todas essas contradições, a respeito de ser um homem justo, de ser um homem de Deus, de ser um homem que observava os preceitos de Deus, mesmo assim ainda foi alcançado? Por quê? Gostaria muito de trazer essa referência, porque primeiro ele tinha um grau, um nível de parentesco muito próximo com Abraão. Abraão que era o homem da promessa direta de Deus, certo? Então Deus tinha uma linha, Deus tinha uma trajetória fixa para Abraão, certo? E ele estava muito próximo a ponto de ser também envolvido nessas promessas, certo? E o que acontece? Abraão também influenciou Ló, mesmo à distância, mesmo o pouquinho de tempo que eles tiveram entre, não sei qual que é a referência do Deus vivo, do Deus único, lá em Ur dos Caldeus. Mas de lá para cá a gente vê o relato que Abraão vem trazendo o sobrinho dele, né, e ensinando até a divisão, a separação dos dois, quando ele foi para o lado de Sodoma e Gomorra e Abraão ficou para cá, certo? Então nós entendemos que teve uma trajetória a qual Abraão ensinou alguma coisa ainda para ele, certo? E agora a gente vê que realmente ensinou algo importante, porque ele também tem essa detecção assim como Abraão teve. Abraão viu os 3 homens lá à distância, já notou que era algo de Deus, certo? E prostrando-se, reconheceu a grandeza daqueles homens. Mesma coisa Ló fez agora no verso 1. Por isso que eu gosto de fazer esse comparativo, para que a gente possa fixar, a gente possa entender, certo? Talvez você já passou por essa escritura, já leu, né? Talvez já fez essa associação, talvez não compreendeu ao certo por que essa reverência, por que esse prostrar em terra, né? Mas aqui é um ponto bem importante que Abraão conseguiu ensinar algo para o seu sobrinho, mesmo ele estando lá envolvido, mesmo ele estando lá à distância, mesmo, né? Certo? Então teve uma detecção, né? Ele detectou que aqueles homens eram de Deus e reconheceu. A gente pode ver hoje o mundo está tão perdido no hoje em dia, nas coisas de hoje, na tecnologia, nas ofertas de hoje, que raramente você vai ver uma pessoa envolvida neste mundo detectando algo de Deus, né, com tanta facilidade assim como esse homem, né? Podemos ver bem essa realidade hoje. Então hoje o diferencial hoje do cristão é esse, é você estar nesse mundo, mas não estar envolvido a ponto de você não detectar a ação de Deus no nosso meio, né? A mensagem de Deus no nosso meio, o que Deus quer realmente falar e transmitir a cada um de nós, certo? Assim como Abraão, irmãos, Ló, ele corre ao encontro, se prostra, né, e oferece essa hospedagem, certo? Notou que foi praticamente igual a Abraão, né? Ele oferece essa hospedagem, ele é hospitaleiro com aqueles homens, assim como Abraão, né? Dá para notar aqui o quê? Só no verso 1, uma grande referência em termos de cultura, certo? Parece dar a entender que era forte essa cultura de você hospedar as pessoas, tratá-las bem. Por isso nós vamos entender certas situações mais para frente que vai acontecer agora, certo? Então era uma raiz forte isso, a respeito de você ver um viajante, porque nós temos que entender o seguinte, nós temos que entender que a geologia do local é totalmente diferente da que nós temos hoje, certo? Hoje nós vemos que se pega uma pessoa viajando, tem o que hoje, né? Hoje tem comércio, hoje tem hotéis, hoje tem todos os serviços essenciais para um viajante está muito próximo um do outro, certo? Isso não existia nessa época, nós temos que entender isso. Então nós temos que mergulhar dentro do ambiente local. Como é que era o ambiente? O ambiente era
Eles vinham de um lugar árido, primeiro, né? De um lugar que provavelmente não tinha muita coisa. Nota que quando Ló sai da cidade de Sodoma e Gomorra, o que acontece? Eles avistam uma cidade logo perto, certo? Aquela cidade que os anjos deram referência para que ele fugisse era longe. Daí ele fala, não, mas tem uma cidade mais ali perto, deixa que eu me refugie ali para perto. Ou seja, era perto, mas mesmo assim ainda era longe um pouco, certo? E aí, então nós entendemos o que? Os lugares eram distantes um do outro, certo? Então quando você vê um viajante, o que era? O que você tinha que entender? Que eles precisavam parar para descansar, eles precisavam lavar os pés deles, eles precisavam tomar uma água, eles precisavam comer alguma coisa, eles precisavam descansar. Tanto é que o relato vai mostrar que eles se preparavam para dormir já, certo? Então havia um tempo de descanso, havia essa necessidade de você oferecer a estadia para as pessoas, para que elas pudessem continuar a viagem na sequência, certo? Compreendido aí? Tá vendo? Só o verso 1, tá vendo? Vai longe hoje então? Não, nós vamos pensar os pontos importantes, certo? Senão a gente fica só no capítulo 19 aqui. O que acontece? Todo o povo, de todos os lados, isso mostra um nível de perversão. Foi o que a Cláudia falou ali, certo? Da parte do povo. Note que o relato mais importante agora, dentro do que nós lemos, certo? Quantos leram aí? Levanta a mão lá. Olha que maravilha, certo? Então está fresco na mente. Alguns não leram, mas também tem esse relato, como a Elisângela falou ali, ela lembrou que está dentro do capítulo 19, provavelmente, né, esse acontecido, esse incesto. Então você deve lembrar. Mas o ponto importante que nós vamos abordar agora é o ponto onde todos os habitantes de Sodoma e Gomorra, o relato fala, se aproximam, certo? Para violentar os dois anjos, certo? Alguém consegue detectar onde está lá? Qual é o verso que relata isso? 5. E chamaram por Ló. Eles disseram, onde estão os homens que à noitinha entravam em tua casa? Traze-os para fora, para que abusemos deles. Eu acho que é o 4 mesmo, porque nós estamos procurando o relato de todos os povos. Olha só, o 4 diz assim, ó, mas antes que se deitassem, né, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços quanto os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados, certo? Aquele nível de perversão que a Cláudia falou no início do nosso estudo hoje, certo? A detecção dos pontos fortes. O que acontece? Quando a palavra relata todos, não que toda a cidade tivesse, não. É para mostrar que realmente era um nível muito alto de gente em volta, cercando a casa de Ló, por conta dos dois viajantes que estavam ali. Então, nós vemos que ele hospeda, nós vemos que ele ajuda, que ele dá de comer, traz água, lava o pé, e aí, na hora de descansar, antes que se deitassem, fala o relato, cercaram eles. E aí fala que foi os moços, né? Todos os homens e os moços, né? Dali daquela região. Isso mostra o nível de perversão dessa cidade, certo? Não estava... Não sabia como era o povo, por isso que ele insistiu que os anjos ficassem ali. Eles queriam passar a noite na rua, mas ele sabia como era o povo, né? Por isso que ele estava orando e clamando a Deus. Provavelmente, porque a intenção deles era ficar ali na praça, né? Ali para fora mesmo, tá vendo? Boa, Cláudia, isso mesmo. Provavelmente ele compreendendo como é que é a situação do povo em volta, né? Entendendo como que eles reagiriam, o que ele faz? Ele traz e protege dentro da sua casa. Mas notem que o nível de perversão é alto, porque todos os lados, né? Todo o povo de todos os lados fala a palavra. Algum relato fala alguma coisa diferente para a gente dar uma confrontada? Não.
É isso mesmo, né? Finalzinho do... E os velhos, os moços e os velhos. Mas fala todos, né? Em todos as... Os moços e os homens velhos. Todos os bairros. Todos, tá vendo? Então, estava o quê? Dando uma referência de que eram todos, não todos na sua totalidade, mas todos de uma forma realmente, o povo era perverso. Isso aí estava dando uma conotação real de que o povo realmente era perverso. O nível a qual a Sodoma estava longe dos preceitos de Deus. O nível que Sodoma estava longe de fazer a vontade de Deus, de ouvir a voz de Deus. Por isso que lá no capítulo anterior, no que Abraão faz, ele vai reduzindo o nível, né? Para ver se ele consegue um argumento para que Deus salvasse toda a cidade, entendeu? E Deus, mostrando a sua misericórdia, ele diz, ó, se houver 10, que era o nível menor da questão ali, se houver 10, eu poupo a cidade toda. Ou seja, não teve nem 10. Quantos que saem da casa de Ló? 4, tá vendo? Nem 10 não chegou, gente. Então, se houvesse 10, Deus não vai voltar na sua palavra, certo? Deus estava sendo genuíno com Abraão, quando Abraão estava intercedendo por aquele povo. Ele estava dizendo, ó, se houver 10, eu poupo a cidade. Não teve nem 10. Tanto é que é chamado os genros, né, das suas filhas. O que acontece? Eles acham que é brincadeira, né? Eles acham que, não é sério isso aí. Ló está pregando uma peça na gente, né? Eles viram a peça até hoje, viraram tudo cinza, certo? Hoje lá a região onde supostamente aconteceu isso, é muito grande a concentração de cinza, entendeu? Dessa pedra calcária, essas coisas que conota que uma temperatura muito alta, um fogo muito intenso desceu sobre aquele lugar, certo? Queimando as edificações nos seus exatos lugares, certo? Então, o que a gente vê aqui? O nível de perversão dessa cidade, desse povo, né? Uma outra ressalta que eu queria dar aqui é a respeito do que Flávio Joséfo fala no seu relato, no seu livro, né? Na página 95, ele diz assim, ó, vendo os belos e apresentáveis. Flávio Joséfo foi um homem que viveu na época de Cristo, certo? Ele viveu na época de Cristo e ele escreveu algumas obras, certo? Relatando o quê? Relatando a história dos hebreus, certo? Isso é a referência escrita de um homem que viveu nesta época mais próximas dos hebreus, certo? Que relatou o acontecido. E ele é como se fosse assim, por exemplo, você pega a Bíblia, foi escrita por quem? Aqui o Pentateuco, por exemplo, foi escrito por quem? Quem? Boa, Moisés, digam com convicção, Moisés, certo? Os 5 primeiros livros da Bíblia foi escrito por Moisés. Então aqui, Deus de inspiração, né, divina, usa a mão de um homem para escrever o relato do povo, algo que é a nossa base até hoje, para que possamos seguir a vontade de Deus. Flávio Joséfo é um homem que, por gostar de escrever, provavelmente, né, começou a escrever o relato do povo hebreu, que ele conheceu na época, ele viu como aconteceu, o relato histórico falado, certo? Então ele conheceu essa história dentro dos estudos e ele escreveu isso, né? E ele menciona na sua página 95 essa forma de olhar esses dois anjos. Eles viram os anjos tão belos, ele menciona, e tão apresentáveis, ele fala no seu livro, certo? Gosto desse ponto por quê? Porque traz uma outra visão, certo? A respeito do quê? De como era belo aqueles homens, de como era intenso a sua perfeição, provavelmente, né? Como era divino. E isso chama a atenção de quem? Do povo sodomita, certo? Um povo perverso, um povo que vive, né?
ao Deus dará, como vamos falar assim, né? Quando você está largado, né? Você fala assim, ao Deus dará. Né? Um povo que não liga para nada, certo? Um povo de perversão sexual e tudo mais. O que acontece? Eles querem violentar esses dois anjos. Provavelmente por serem belos, por serem formosos. Não por maldade, né? Mas por serem belos, por serem formosos, né? Por causa da sua perversão, certo? Não para infringir algo. O que eles querem infringir é quando eles falam assim, você sendo estrangeiro, quer mandar em nós, né? Ele fala lá no relato. Onde que ele fala lá? Quer ver se vocês são rápidos de... 9? Eles, porém, disseram, retira-te daí, e apresentaram, só ele é estrangeiro. E acrescentaram, desculpa, só ele é estrangeiro, veio morar entre nós. Estavam falando de quem aqui? De Ló. Pretende ser juiz em tudo? A ti faremos pior que a ele, certo? Então, para infringir juízo, é contra Ló, certo? Provavelmente entre os anjos ali havia alguma, por sua perversão sexual, certo? Com certeza isso, né? Eles viram a beleza daqueles homens, né? E queriam violentá-los, certo? Alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Né? Alguma pergunta? Mas por que violentar, né? Tem isso? Não? Todos compreendem por quê? Certo? Por causa da sua perversão, né? Por causa do seu modo de vida, certo? Olha o nível, gente. Nós temos que entender o nível de perversão que era sexual essa região toda. Porque para eles chegarem a ter desejos sexuais sobre dois viajantes, né, que apareceram ali, então nós temos que entender que realmente estava muito longe de fazer a vontade de Deus nessa terra. Por isso que Deus envia os dois anjos para trazer juízo. E assim como nós referimos no estudo, se vocês ouviram o áudio do estudo da semana passada, eu dei uma referência a respeito desses dois anjos, né? Trazerem juízo, dessa forma de Deus descer teofanicamente, certo? De Deus descer e conferir. Deus desceu e conferiu aonde? Outra situação que eu relatei lá no estudo passado. Não vão lembrar, né? Lá quando estavam levantando a torre, certo? Deus desce para conferir, a palavra diz, desceu Deus para conferir o que os homens estavam fazendo. E aí eles viram que os homens estavam edificando uma torre, né, para levar o nome deles, para levar, né, para ser marca diante da terra, da nação deles, do povo deles, fazendo o que? Uma referência de quê? Deixa Deus de lado, entendeu? É nós que agora vamos nos saltar, certo? Por isso eu gosto muito, irmãos, de olhar os dias de hoje. Se nós formos ver os dias de hoje, a humanidade ela está muito longe de Deus, certo? Por isso essa luta nossa hoje. Às vezes você se pergunta assim, por que é tão difícil ser cristão hoje? Por que é tão difícil buscar a vontade de Deus hoje? Por que parece que é tão difícil fazer a vontade de Deus hoje? Por causa disso. Porque hoje a humanidade, hoje a terra está muito mais longe de Deus do que nós imaginamos, certo? Se você imagina só, se nesse tempo onde Abraão escutou a voz de Deus, falando para ele, olha, larga a tua parentela, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E ele obedeceu. Hoje a gente mesmo sabendo o que Deus tem de bom para nós, hoje mesmo nós sabendo das promessas exatas de que Deus tem para nós, hoje já é difícil nós corrermos em direção ao que Ele está pedindo para nós fazer. Imagine, a tomar a direção da nossa vida em direção a Cristo, em direção ao Senhor. Agora imagine você sair assim a ermo, sem ter certeza para onde vai. Pô, mas Deus mandou eu sair daqui, nem sei para onde que eu vou, né? Então hoje o nível, por isso, às vezes isso daí é resposta para você dizer assim, olha, por isso que realmente é difícil. Então eu vou continuar. É essa que tem que ser o teu propósito. Esse que tem que ser o nosso propósito. Então eu vou continuar. Por isso que é difícil se levantar domingo de manhã e vir aprender a palavra. Por isso que o estudo, o estudo bíblico é uma das áreas
difíceis, escassas, são poucos que realmente querem aprender por causa disso. Porque realmente a humanidade hoje está muito longe, né? Então isso é uma referência forte do que o nível de perversão que eles estavam na época, a cidade onde não havia nada. Não havia nada o que fazer, realmente Deus tinha que só descer juízo sobre aquela cidade. Então o que acontece? Aí ele desce o juízo sobre aquela cidade porque não tem 10. Saíram 4, como vocês viram aí, né? E aí o que a gente vê? Realmente, Deus mostra que quando ele envia os anjos, como eu relatei também no estudo anterior, é sobre juízo. E a gente viu lá, né, as outras maneiras que Deus enviou os anjos. Se você não escutou, vá lá no nosso grupo lá, corre um pouquinho para cima, vai estar o link do envio do vídeo da semana passada e confira lá, porque falou a respeito desse envio dos anjos para exercer juízo sobre a terra, certo? Tem umas outras referências bem importantes lá, certo? Outro ponto muito importante agora, que agora talvez vai gerar discussão, vamos ver se vocês estão nessa linha aí ou já sabem alguma coisa, já tem uma noção também, né? Certo? É a respeito do verso 8, é isso? Tendo Ló 2 filhas, o quê? Eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, certo? Faz ideia ou é complicado ou não sabe explicar? Como é que é? Quero entender o que é a visão de vocês dentro disso aqui. Nós já sabíamos que eles queriam com os anjos, né? Apareceu a Bíblia por causa disso. Isso. Grande livramento, nós tivemos, né? Imagina, moços, velhos, tudo, pegar as duas filhas deles. Pois é. Não é uma situação que nenhuma moça, nenhuma filha quer passar, né? Violência sexual é complicado, né? Isso. Mas consegue entender por que Ló oferece as filhas dele? Eu acho que talvez a fé dele tinha que ser muito grande, assim, porque, querendo ou não, a parte de filho, assim, já era um valor sentimental muito grande, né? Então, assim, se ele tinha muita fé, vamos supor, né? Porque tinha a fé dele, eu não falei isso, mas a fé dele teria que ser muito, muito grande a mandar as filhas nessa situação, já com o pensamento de que Deus vai tirar, porque eram os anjos do Senhor que estavam ali, não eram qualquer pessoa. Entendeu? Então, talvez, não sei, tinha né? certeza de quem estava ali, né? É um ponto de vista importante, interessante até. Era a responsabilidade dele, praticamente, estava dentro da casa dele, né? Há uma confusão, porque olha só, se você tem fé, né? Você tem um nível espiritual elevado. Então você não vai infligir nenhum mal a ninguém, certo? Então é conflitante, certo? Mas olhando por esse ponto de vista que se tratava de anjos, de algo divino, né? Então, tipo, se for acontecer alguma coisa, que aconteça, né, com nós, né? Que somos humanos pecadores e não com eles. Certo, dá para entender isso. Mas aqui tem um nível de cultura muito forte. Por quê? Porque nesta época, os estudos dizem que a respeito de hospedagem havia um cuidado muito maior do que nós podemos imaginar hoje, certo? Hoje você vê um hotel, né? Você entra, o que você vê? Você vê um serviço prestado, né? E um serviço pago, só isso. Antigamente não, antigamente esse nível de hospedagem era de cuidado até mesmo com a própria vida, certo? Por isso, provavelmente, não fala aqui nas entrelinhas, mas estudos levantam que provavelmente o fato dele oferecer as filhas dele, certo? Seria desse nível de proteção, certo? Ele tinha uma responsabilidade muito grande sobre os homens que estavam hospedados na sua casa. A nível de quê? De protegê-los com a própria vida. Então, eu acho que se os estudos falam de proteger com a própria vida, se houvesse um risco de vida com esses dois hóspedes deles, sendo anjo ou não, tá? Vamos colocar assim, sendo anjo ou não.
Se houvesse um risco de vida sobre eles, Ló pagaria até com a sua própria vida, certo? Para protegê-los, certo? Então nós temos que entender isso, certo? Então é esse nível que eu encontrei, certo? Procurando essa referência, entender por que que esse homem oferece as próprias filhas, né? Diante de um ato tão bárbaro, tão, sabe, horrível, horrível, né? Sobre a vida das filhas dele, certo? E Ló via eles como anjos, né? Mas os homens, né, não viam eles como anjos. Não, o nível de perversão estava lá nas alturas, cara. Tanto é que fala no capítulo anterior que Deus desce para conferir porque chegou o clamor de Sodoma sobre a narina, chegou a Deus, alcançou Deus o clamor. Vocês imaginem o nível de perversão dessa cidade para alcançar, entendeu? Níveis celestiais de, sabe, está incomodando tudo. Realmente não posso deixar mais isso acontecer, certo? De Deus descer, conferir, exercer juízo, certo? Com certeza eles não detectaram nem um pouquinho que eram homens de Deus, certo? Deixa eu puxar uma referência aqui do rodapé 8, que eu achei bem interessante. Ó, aqui ó, fala, ó. As leis da hospedagem exigiam que os hóspedes estivessem a salvo enquanto permanecessem sobre o teto de Ló. Os mesmos costumes vigoram ainda no Oriente Médio, embora o estar assentado à porta da cidade. Então, esses costumes ainda permanecem lá no Oriente Médio até hoje, porque é uma cultura antiga, gente, certo? Uma cultura que eles trouxeram do berço deles, ó, de cuidar de hóspedes. É genuína? É. Mas olha só como o homem, não sabendo tratar, não sabendo agir, mesmo dentro de uma atitude genuína de proteção, consegue o quê? Fazer algo de errado ainda na sequência, certo? Por quê? Isso mostra que nós, pela nossa corrupção, nós deturpamos, a corrupção deturpa aquilo que é genuíno diante de Deus. Ó, é genuíno uma proteção de um hóspede, maravilhoso, né? Você hospedar alguém, você os proteger. Isso aí confere carinho, confere amor, confere tudo de bom sobre a vida deles. Mas, por outro lado, o que ele fazia? Ele estava prestes a entregar as filhas dele num ato bárbaro, entendeu? Diante da situação que se encontrava. Então, o que nós temos que entender é que um ato genuíno, um ato de bondade não vai justificar o quê? Um ato perverso, certo? Na sequência. É isso que nós temos que tomar muito cuidado, é isso que o ensino da palavra nos mostra aqui. Que nós temos que entender que não é porque eu estou fazendo algo de bom, é que eu posso trazer, né, um nível de perversão, alguma coisa errada na sequência e isso ser justificado, certo? Jamais, jamais. Então essa nota de rodapé trouxe bem, isso é bem claro aí, traz para a nossa vida que é um nível cultural, é um nível que vem há muito tempo, certo? Aí o ferimento de cegueira, eu gostei também desse ponto, por quê? Onde que está lá? Vamos ver se vocês acham. 12? 11? E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, ou seja, todos que estavam lá fora, certo? Menor por quê? Olha o nível de perversão de novo, gritando no nosso ouvido, né? Desde aqueles pequeninos, não pequeninos, né, fora da noção, mas pequeninos na sua mocidade, desde moço eles eram perversos, entendeu? Então, desde os menores até os maiores, como fala ali no verso 11, né? De modo que se cansaram à procura da porta, certo? Aqui, irmãos, eu gostaria de ressaltar, tem perto aí de uns 3 níveis de cegueira, certo? Por exemplo, olha só, eu estou aqui, eu compreendo que aqui tem uma coluna, tá vendo? Que tem um espaço aberto, tem um degrau aqui, tá vendo? Ó, não estou olhando diretamente,
Mas a minha mente, por eu estar aqui há algum tempo já, vocês por estarem aí há algum tempo, já tem uma formação no cérebro geológica do seu ambiente, certo? A sua volta. Então você fecha os olhos, você sabe onde está. Então essa seria uma cegueira de não ver, física, certo? Então eu fecho os meus olhos, o que acontece? Né? Eu não vejo nada, certo? Olha só. Mas eu sei que aqui está a minha Bíblia, né? O púlpito, o computador, aqui tem a coluna, aqui tem um degrau. Então eu tenho esse nível de visão, por mais que eu não esteja vendo. Só que olha só, o verso 11, é isso? Diz assim, ó, ferida de cegueira, olha só, no final do verso diz assim, ó, de modo que se cansaram à procura da porta. Ou seja, então eles estavam tateando, por quê? Eles perderam até a noção agora, tá vendo? Até a noção. Então eu vou destacar 3 níveis de cegueira aí, que houve sobre eles, certo? O primeiro foi a cegueira física, onde você realmente não vê, certo? Aquele menino que toca baixo aqui, eu perguntei para ele, porque eu tenho muita curiosidade, perguntei para ele se ele não via nada. Ele falou que ele vê luzes, certo? Então, se tem uma luz acesa diante dele, ele vê esses níveis. Então, não é uma cegueira absoluta, de escuridão total, certo? Para que vocês tenham noção da cegueira de escuridão total, é como se vocês tirassem a órbita ocular, certo? Isso seria escuridão total. O teu cérebro não consegue ter noção nenhuma de visão. Por quê? Porque os olhos é uma reflexão da luz. Ela bate a luz dentro dos teus olhos, reflete lá dentro, e os nervos ópticos transformam esse comando em luzes, em imagens para o teu cérebro. Isso aí, sabe, é como um processador, se você for ver bem, certo? Então, teu cérebro tem que processar isso para que você entenda. O que acontece? Quando são níveis de cegueira. O nível de cegueira dele é o seguinte, foi se ofuscando, até que ele não consegue ver, nítido. Mas ele olha luzes, por exemplo, se ele estiver aqui, ó, diante dessa luz aqui acima dele, ele consegue ver esse nível de luz, né? Se essa luz se apagar, ele consegue ver que ela se apagou, entendeu? Então, sabe, por curiosidade eu perguntei para ele. Então, a cegueira física, ela corta a sua visão do ambiente, certo? Aí você tem aqui também uma outra cegueira, certo? A cegueira mental, ou seja, houve uma confusão mental a ponto de eles procurarem essa porta, até mesmo que tateando e não encontrarem. Olha o que diz o verso 11, final. De modo que se cansaram à procura da porta. Se cansaram por quê? Porque por mais que eles não estivessem vendo, eles estavam assim, ó. Tá vendo, ó? Tateando, entendeu? Aí vai tateando a parede e não encontra, certo? E também tem a cegueira do quê? Do coração. Então foi em 3 níveis essa cegueira. Eles perderam a visão, eles perderam a noção mental de onde eles estavam, espacial, tudo, o raciocínio deles, e a cegueira do coração. Por quê? Porque agora eles não tinham noção nenhuma, a ponto de tatear, a ponto de procurar e a ponto de se cansar de procurar e não encontrar, certo? Então, sabe, é interessante você mergulhar por causa disso, que você consegue ver o nível, porque quando você lê a primeiro momento, você vai ver que eles foram feitos de cegueira, procuraram e pronto, acabou, certo? Mas quando você se aprofunda e você estuda, o que você vê? Você vê que realmente era um nível extraordinário de cegueira, certo? Um nível assim que confundiu a mente deles, eles procuraram, certo? Não foi tirada a porta dali, entendam isso. Se a porta fosse ocultada, não falaria cegueira, certo? Então nós poderíamos entender assim, provavelmente a porta sumiu dali, né? Certo? Tinha uma porta aqui, os anjos que fizeram, mexeram, né? Fisicamente no ambiente e cortaram, né? Transformaram tudo em parede, certo? Isso poderia ter acontecido, mas não está no relato que a porta foi retirada dali ou selada ou algo parecido. Está no relato que feriram de cegueira. Mas se essa cegueira fosse física, eu sem olhar, eu sei que tem um degrau aqui, tá vendo? Certo? Então, eu tateando, né? Eu me ajoelho, né? Eu vou descendo aqui, ó, entendeu?
eu consigo descer sem tropeçar em nada, né? Tateando, certo? Isso seria uma cegueira física. Essas... Você já conhece a tua casa? Isso, tipo, por exemplo, eles estavam em volta, irmã, da casa, né? O relato diz que eles cercaram a casa. E quem estava próximo da porta, quando Ló é puxado, né? E é fechada a porta, que os anjos fazem isso. Eles puxam Ló, porque Ló se colocou na porta aqui, fechou a porta contra ele e falou, ó, né? Não façam isso, eu tenho aqui 2 filhas, tal, protegendo os dois. O que acontece? Eles vendo o perigo que Ló estava passando, eles abrem a porta, puxam Ló e fecham essa porta, certo? O que acontece? Quem estava à volta aqui, ó, sabe exatamente onde está a porta. Aí o que acontece? Os anjos ferem de cegueira todos os homens, até os moços, todos então. A modo que eles procuram agora a porta. Se eu estou aqui e eu não consigo ver mais, o que acontece? Eu tatei, eu sei aqui ó, que está a coluna, porque eu já tinha acabado de olhar esse ambiente aqui. Eu sei onde estão as coisas. Então, se eles procuram e tateiam e não encontram, a noção foi tremenda de cegueira, entendeu? Certo? Por isso esses 3 níveis, é bem importante entender isso. Porque tudo tem que estar correlacionado, tudo tem que estar na sua conformidade. Por exemplo, alguém que sofre um distúrbio mental não consegue o quê? Raciocinar direito, certo? Então, foi algo mental, foi uma cegueira a nível mental também, porque eles perderam a noção todinha, espacial deles, tudo, né? E geral, do modo geral, eles não conseguiram encontrar mais essa porta, certo? Vamos aos genros de Ló e as suas filhas. Quantas filhas Ló tinha? 2. Elas eram virgem? Sim. E quem que eram os genros dele? Hã? Não tinham? Tinha prometido lá, né? Mas não fala nomes. Não que eu tenha visto. Onde que está o genro lá, para quem... 14? No 12 ele fala, você tem mais parentes nessa cidade, genros, filhos, aí ele fala. Não, aqui está perguntando, né? No 14 ele No fala. 14. Então saiu Ló e falou com seus... Futuros, no meu tá. Futuro genro. Boa, olha lá a qualidade da tradução, tá vendo? Traduções mais atuais vão trazer, né, termos mais compreensíveis, certo? Por isso tem um bom equilíbrio esse negócio de tradução atual e tradução original, certo? Se você for procurar original, né, você tem que ter a noção de que quanto mais próximo do original, mais você vai ter que estudar, certo? Lembra que a gente falou da Septuaginta, né? Lembra ou não? Quem estava lá na live, lá ligado lá? Eita vida! Falei lá junto com o pastor lá a respeito da Septuaginta, que são as traduções mais próximas do original, certo? Né? Certo? Então, nós ouvimos falar e Quem que lembra de dizer o outro nome? Não lembra, né? Eu esqueci, são 2 traduções muito próximas, né? Certo? Então, beleza, tá. Mas quanto mais próximo do original, o que você vai fazer? Mais você vai ter que comer Bíblia. Porque isso aí vai exigir mais estudo de vocês, certo? Por que é bom você ir para leituras mais fáceis, para traduções mais atualizadas, para contextos de outras pessoas que escrevem a respeito disso? Por exemplo, você pega um escritor lá, que o escritor lá escreveu, né? Um livro a respeito de Marcos, por exemplo, né? Do Evangelho de Marcos. Você vai entender que é praticamente um estudo. Leia e se alimente daquilo, porque vai trazer riqueza fundamentada na palavra de Deus, certo? Então você tem que entender que quanto mais você aborda leituras de outras pessoas, isso agrega, não substitui, mas agrega o que você já tem de conhecimento da palavra. A tradução da Elisângela diz o quê? Tá vendo? O meu diz assim, ó, gente. Então saiu Ló e falou com os seus genros. Dentro dessa leitura, a minha é Shed, tá vendo? Ó? Não é uma leitura muito antiga, muito próxima da original, né? Mas está desatualizada um pouco, vamos dizer assim, certo? Tem uma mais antiga aí, que é minha? A da pastora é da King James, né? É bem próxima também ou é atualizada? Como é que é?
Equilibrado ou é próxima do original? Estava lá atrás. Próxima do original, né? E Ló saiu e falou aos seus genros, Olha só. que havia casado com suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor destruirá esta cidade. Mas ele parecia com alguém que zombava dos seus genros. Se eu for pegar nessa, eu vou dizer que elas já eram casadas. Tá vendo? Porque na minha tradução diz que eles já eram É que na casados. verdade nesse tempo, é como diz lá em José e Maria, que diz que Maria também não era esposa de José. Só Mesma que situação. tem meio termo, ou era ou não era, ou seja, ou eles eram ou não eram. Ou Era prometida, seja, né? então é questão que já era. Isso. Quando disse que José viu ela grávida, não tinha como ele voltar atrás mais. E Ele ia ficou repudiar, casado. é praticamente um divórcio, né? Era Ele ia... exatamente, ou E tanto seja, é que era em secreto que ele queria fazer, para não difamar, tudo, e tudo aquilo. Não tem meio termo, então eles já eram genro mesmo. Então, nessa leitura inicial, o que você vai conotar o quê? Que ele tinha 4 filhas, no mínimo. Se eram genros, eram 2 já, a partir de 2, certo? E se ele tinha 2 filhas que eram virgens, o que acontece? Ele tinha 4 filhas, certo? Mas não, realmente corre isso que a gente está falando aqui. Era casamentos arranjados, né? Que dá um bug assim, e aí você tem que mergulhar mesmo para compreender. O que acontecia? Casamentos arranjados na época, certo? Por exemplo, a Giovana tem seus 19 anos, até mais novo antes, né? Certo? Até, a Alicia tem 10, por exemplo. Eu tenho afinidade com uma família ou alguém é próximo da minha família que eu tenho o desejo que case com um filho de fulano, entendeu? Nós fazemos esse acordo e eles ficam acordados de se casar na sua devida época, certo? Pode falar, Elisângela. Não sei se ainda tem, né, mas até um tempo atrás eu via, né, pessoas que prometiam filhos pequenos, né, de 10 a 15 anos, a pessoas da família lá, senhores já, idosos. Essa cultura ainda existe, né? Tanto é que veio de lá. Em cidade, em países lá pra fora, tem Nós temos que entender que no Oriente Médio ainda é assim. É um abuso, pra eles é normal, tipo, dar a filha lá de 12 anos casar com o senhor. Isso. Por causa dessa ligação. Principalmente a versão não, como o segmento muçulmano, né? Os muçulmanos índicos, os asiáticos, eles ainda fazem essa Eles mantêm muito isso, mantém né? essa tradição, e é realmente assim, é assustador ainda, nos dias de hoje, né? Mas ainda existe. Então o que acontece? É bem isso aí mesmo. É tradição dentro de uma cultura. E isso daria um nó, você ia no mínimo colocar aí que ele tinha no mínimo 4 filhas. E não é isso. O que acontece? São casamentos arranjados, né? Aqueles 2 provavelmente eram futuros maridos das suas esposas, das suas filhas, né? Mantendo ali uma relação financeira, né? Agradável, né? Que trazia ganho para ambas as partes, certo? Por isso falar com os seus genros, né? Outro ponto importante, nós já estamos terminando aqui, não vai dar tempo de falar de Moabe, né? Que eu queria falar um pouco mais a respeito dos Moabitas e dos Amonitas, certo? Mas eu coloco lá um adendo lá no estudo lá, para agregar isso aí para não passar batido, certo? Esse capítulo de Gênesis talvez seja o mais duro para a gente entender alguns pontos. E é um capítulo que mexe com a gente se a gente não estiver focado no que Deus queria fazer. Que era mostrar que o pecado tinha que realmente ser sanado, e também lá para frente a gente vai ver algo muito forte também, que até hoje é motivo de discussão. Esse capítulo, para mim, é um dos capítulos também que as pessoas que não cultuam o nosso Deus pegam e distorcem para dizer que Deus é um Deus injusto, que Deus permite algumas situações e faz exceções. Com certeza. É um capítulo bem delicado. É verdade. Mas muito bom também. Vamos falar a respeito dessa misericórdia com Ló, certo? Abram Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9.
pouquinho para trás de... Não. Dá endereço lá, Hebreus. Coladinho com Gálatas? Efésios 2, 8 e 9. Olha só o porquê dessa graça, dessa misericórdia. Porque pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé. Isso não vem de vós, não é de nós, é dom de Deus, certo? 9 diz assim, não de obras, não pelo que eu faço, mas para que ninguém se glorie. Ou seja, misericórdia de Deus. Às vezes você não entende, nossa, por que Deus dá livramento para uma tralha dessa, certo? Vou falar bem a verdade aqui, certo? Por causa disso, por misericórdia. Não é merecimento, fala aqui bem claro, não é merecimento. Eu tenho que tirar esse negócio de que o livramento é dado, né, para quem merece, não. Eu estou na igreja, eu busco a Deus, eu oro, eu jejuo, eu participo do grupo das irmãs, eu canto, eu louvo, eu ajudo aqui na instrumentação, eu limpo a igreja, sabe, vai levantando um monte de eu faço, eu mereço, mas não é merecimento, certo? Isso faz nós entender que eu tinha muito, eu levanto isso aqui por quê? Porque eu tinha muita questão a respeito de por que Deus salvou Ló, certo? Para mim podia queimar junto, por quê? É uma opinião minha, tá? Por mim queimava junto, sabe por quê? Porque ele saiu de perto do tio dele, dentro da cultura do tio dele, dentro dos ensinamentos do tio dele, contendeu, e o que ele faz? Ele vai direto para lá. A palavra diz que ele vai armando suas tendas, não foi direto, mas ele foi armando suas tendas e se instalou dentro de uma cidade dessa. Se ele tem um conhecimento, se você tem um conhecimento do que Deus quer da sua vida, você vai se envolver aonde não deve? Então ele merecia também, certo? Tanto é que ele não conseguiu ensinar as filhas dele o suficiente para quê? Para que elas não viessem fazer o que fizeram mais adiante, certo? Ele não conseguiu transferir o conhecimento para as filhas dele, porque senão elas não fariam isso que fizeram, certo? Dar vinho para ele, né? Violentar praticamente o pai e conceber do próprio pai. Incesto e um monte de coisa errada, certo? Tá bom? Então vamos entender isso. Então por mim, né? Era uma pilinha a mais só de cinza, um pouquinho a mais só de cinza, certo? Mas acabava isso. Mas o que eu compreendo aqui? O que o estudo traz para mim? É misericórdia, não é merecimento, certo? Não é porque eu faço, não é porque o Reinaldo dá estudo aqui que vai, né? Merece ter livramento, merece misericórdia, merece o amor de Deus, não é merecimento, certo? É isso que esse texto deixa bem claro aqui. Olha lá, eu adoro essas coisas, gente, assim, dessas pinçadas assim, por quê? Olha só, não mereciam, né, pastor? Bem isso mesmo. Só que um reconheceu e o outro não. Tá entendendo? Essa é a nossa porta. Nós reconhecermos, entendeu? Eu até cheguei a comentar já com a minha filha, né? Acho que Deus nos destrói essa terra por causa de alguns ainda. Porque senão ele pegava e destrói tudo de uma vez, né? É muito pecado, Não tem 10 justos, né? Meu Deus. Ainda bem que tem um pouquinho mais de 10 na terra inteira, né? Senão, era fogo e... Irmãos, fogo e enxofre é o seguinte, se cai aqui a gente nem sente nada, queima na hora, certo? É altíssima temperatura, certo? Então nós temos que entender isso. A gente sente o calor e talvez a gente seja queimada. Hã? Talvez a gente sinta apenas o calor e a gente seja queimada. Acho que não sente a pele queimando, porque é imediato. Fogo e enxofre é alta densidade de calor, entendeu? Quando você... Por exemplo, tá? Quando eu fiz um curso de caldeira, o que acontece? A caldeira é que nem uma panela de pressão gigante, certo? Ela serve para esquentar água e gerar vapor, só isso, certo? O que acontece? Isso é em níveis, sabe? Alto, certo? Parece que vai mais de 5.000 litros dentro de uma caldeira, certo? Então é muita água e muito vapor e muita pressão.
E tem um sistema que você agrega dentro da caldeira que você superaquece o vapor. Então o vapor já sai quente, você superaquece ele. Então, por exemplo, aqui tem uma rachadura nessa linha aqui, tá vendo? Aqui um tubo, tem uma rachadura aqui muito fina. E nessa rachadura está saindo vapor quente, certo? Superaquecido. Eu não vejo porque ele é superaquecido, ele não vai aparecer aqui, naquela forma de vapor como a gente conhece. Se eu passar o braço aqui, ele corta e cauteriza, porque é muito quente. Então ele corta o meu braço e cauteriza, ele não vai nem sangrar, certo? Ele vai cortar e vai cauterizar no lugar, certo? Isso é alta temperatura. Então você imagina, agora é fogo e enxofre. É fogo, certo? Fogo a níveis, então ele queima e acabou. Você não sente a pele queimando, né? Talvez é como a Carol falou, talvez sinta um calorzinho, né? Acabou. É instantâneo, certo? Não dá tempo, certo? Então, né? Acho que é por isso que Deus não acaba com tudo. Então, por isso que no verso ali que eu estava lendo aqui, que Ló, os anjos mandaram ele ir para Campina, né? E ele falou assim, já que achou graça diante dele, né? Que a misericórdia alcançou, ele pediu para ir para uma cidadezinha, porque ele sabia que ele poderia ter morrido junto com a cidade, mesmo ele indo para onde os anjos mandaram, né? Que ele fala assim, no 17, e aconteceu que tirando para fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló no 18 fala, não, meu Senhor, até agora tem teu servo achado graça aos teus olhos, e foi grande a misericórdia para comigo, salvando a minha vida. Mas eu não posso escapar para o monte, antes que a destruição me atinja e eu morra. Então, quer dizer, já tinha uma noção que se ele fosse por onde Deus antes tinha mandado ele ir, ele ia perecer por quê? Por causa da radiação, ele não estava na cidade, mas a radiação ia alcançar ele, entendeu? Olha só o nível de calor, entendeu? O nível de calor. Verdade, irmã? Bem... Eu fico em conflito comigo mesma nessa parte. É que os anjos falam, depois que ele pede para ir para a cidade mais próxima, né? Os anjos falam que não vão fazer nada até ele chegar até ali. Então, tipo, se eles não vão fazer nada, eles não podia ter tempo de chegar até lá. Mas daí eu fico em conflito comigo mesma nessa parte. Porque Isso... os anjos falaram que daria tempo, mesmo assim já... não iam fazer nada até ele chegar lá. E Ló também, Ló não se apressou. Ele diz aqui que Ló estava se prolongando, como o Reinaldo falou, né? Tipo, vou, não vou. Sabe? É um conflito que a gente tem, né? Será que Deus vai fazer mesmo? Eu ia falar isso aí, pastor. É esse conflito que responde as nossas perguntas hoje. Carol, olha só. Por exemplo, Deus garante o melhor para mim, não garante? Certo? Só que eu sofro de ansiedade. E eu temo medos internos meus, certo? Então os meus temores, como eu estava falando com o pastor ontem, conversando com ele, isso descredita o que Deus promete para mim, certo? Descredita. Porque eu estou em conflito com uma realidade que eu vivo, que eu confio num Deus único, que pode todas as coisas, que me protege, que deu o meu emprego. Ele estabiliza a minha vida. Deus é isso para mim, Ele estabiliza a minha vida. O que me dá temor? A desestabilização. Então eu estou em conflito entre algo interno e algo que eu acredito, que eu creio. É isso que Ló passou. Os anjos estavam dizendo, os anjos estavam dizendo, vá Ló, e não posso fazer nada até que você chegue lá em segurança. Mas o que acontece com Ló? Ele teme por ele mesmo. Então são temores dele, temores que nós passamos hoje. Por exemplo, nós podemos sofrer qualquer coisa, né? Tanto físico, emocional, quanto, entendeu? Isso me traz temor, mas descredita o que eu creio, porque eu confio num Deus único. Não tem nada que eu passe aqui que vá desfazer o que Deus tem para mim. Não tem nada. Então, é esse conflito de Ló que nós passamos hoje. Nós passamos hoje isso. Nós acabamos descreditando aquilo que Deus está prometendo, que Deus está garantindo para nós. Por isso que a gente crê naquilo que a gente não vê, né? Ou seja, quantas e quantas pessoas a gente vai falar que Jesus está voltando, ela diz, mas eu já escuto isso há tanto tempo. Mas estão falando isso aí há tanto tempo, já não veio ainda. É como aí, ele vai vir, como o fogo veio.
que é assim, né? Às vezes a gente quer ver algo extraordinário, né? Deus vai vir, né? Vai descer, abrir o céu aqui, né? Em uma nuvem infinita aí, uma escadaria, né, de nuvens, Deus vai descer. Agora eu vou exercer juízo sobre vocês. Não. Às vezes, o que acontece? Deus vai recolhendo e vindo para cada um aos poucos. E isso é que a gente não entende. Às vezes Deus recolhe uma pessoa, leva, ó, Deus veio para ele, porque diz que, antigamente, a palavra diz que nos tempos antigos criam no seio de Abraão, né? As pessoas descansavam no seio de Abraão, né? Isso foi quebrado um pouquinho agora, na verdade, é um descanso que nós não entendemos, certo? Por quê? Porque é mente, é corpo e é espírito. Então a gente tenta associar tudo isso junto, ele se combina aqui, mas no reino celestial não. Né? No reino celestial não se combina raciocínio humanos, né? Que nós temos preceitos já concebidos aqui, entendeu? Então nós temos que entender no nível celestial, entendeu? Para compreender isso no nível celestial, o que a gente tem que fazer? Nós temos que mergulhar, entendeu? Compreender que Deus, ele vem para cada um, entendeu? Às vezes a gente está esperando abrir o céu aqui, né? Juiz é uma coisa, vinda de Cristo é outra. Ele vai recolhendo os seus, né? Se apresentando, né? E aí tem um juízo final, tem toda aquela coisa que nós cremos nisso, entendeu? Diga lá, irmã. Pastor, eu penso assim, né? Se as pessoas não sabem como que é do lado de lá, né? Da vida, já fazem, eu acho que por isso que a morte é um segredo de Deus, porque Deus nunca mostrou nem o dia, nem a hora, nem como é que é, se vai para lá, se vai para cá, se vai pôr a palmeira ou com o pé de espinho. Por quê? Senão o povo, aí que ia ser pior. Eu não vou fazer isso porque eu vou para tal lugar. Eu não vou fazer aquilo, não, eu vou ficar aqui porque aqui é reto, né? Então a pessoa pensa, eu acho que por isso que a morte, o dia, a hora, é um segredo que Deus não vai revelar nunca. Porque senão, se eu fosse morrer amanhã, nossa, eu ia comer tudo quanto é coisa doce. Hoje eu chego É um ponto de vista... da diabetes. É verdade. Eu acho. Eu penso também, refletindo sobre isso, eu penso assim, se Deus fosse falar a hora, né, como que ela estava falando, Deus fosse falar a hora e o dia que a gente fosse morrer. As pessoas, assim, as perversas, eles fariam tudo de errado e na hora eles iam querer se arrepender, né? Como eles bem entendem que Deus perdoa, né? Até o último momento, né? Ele fala, A tal história do último momento pode ter arrependido e Deus perdoou, né? Isso tem base lá naquela colheita, lembra? Que o Senhor, ele vai procurar trabalhadores para a vinha dele, no início do dia promete um salário. No meio do dia ele precisa de mais trabalhadores, vai lá, promete o salário, entendeu? No final do dia, já terminando, ele pega mais, promete salário. Aí o primeiro ficou indignado que pagou o mesmo salário para o outro. É esse nível assim. Deus tem algo para nós, né? Ele promete, é um salário, vamos colocar assim, né? É uma conquista, é o que nós esperamos, né? Para a nossa vida. Mas ele vai coletando as pessoas assim, né? No meio da sua seara, certo? E o que acontece? Às vezes a gente fica indignado, eu vi um comentário uma vez, de uma pessoa que ficou indignada porque a pessoa atravessa a vida toda, né? Fazendo tudo que há de errado, daí no final da sua vida, ela estava indignada porque no final da sua vida ela aceita Jesus, dá tempo ainda e ela ainda é salva. Ela estava indignada com a possibilidade da pessoa ser salva ainda no final da sua vida. Mas e o histórico dela, né? Nós não temos que se importar com o salário que Cristo tem para nós, sabia? Isso aí já é perversão nossa, nós temos que entender isso. Isso é perversão humana, cara, certo? Se eu me importo que Deus vai abençoar mais o pastor, entendeu? Porque aceitou a sua vida da sua metade em diante, né? E eu tô, por exemplo, desde mocinho na obra de Deus e vai ser mesmo salário, e aí vai pegar um traficante, né?
Pegam aí um líder de milícia que faz atrocidades no final da sua vida, né? Por exemplo, aí você vai contar aí, ver ele se converter ainda uns 2 anos antes, ele é recolhido. E aí você faz ideia de que, nossa, o Senhor tem o mesmo salário, a mesma misericórdia, o mesmo amor, as mesmas promessas para ele também de salvação. Eu não aceito isso, entendeu? Ela estava indignada com isso. Então o que nós temos que entender? Nós temos que entender isso, que eu não tenho que me preocupar com o que Deus vai oferecer, certo? Se eu me preocupo, isso é perversão humana, isso é humano, eu tenho que orar para que isso se dissipe, sabe? É libertação, é isso que a gente fala. Nós nos convertemos e vamos sendo libertados, nós vamos conhecendo a palavra, certo? Olha o que a Carol trouxe aqui, a respeito de medo. Isso é libertação, gente. Aí você vai dizer assim, nossa, o Reinaldo é perfeito, não tem nada. Não, eu tenho mais defeito do que vocês imaginam, né? Mas o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que isso, a palavra de Deus me traz clareza, para que eu entenda e eu possa aprender que isso vai contra o que eu creio. E isso começar a confrontar, a ponto de quê? A ponto de exterminar, deixar de lado isso. Mas o entendeu? salário do Senhor sempre vai ser justo. Por quê? Eu entendo a indignação e às vezes a dúvida. Pedro escolhe ter uma vida de coisas erradas. Ele vive na adrenalina. Será que estou vivo amanhã? Será que não vão me matar? Será que eu vou... Ripa. E eu estou com Deus, estou recebendo meu salário. Em deito eu durmo, em paz eu me levanto. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Mas ele não tem essa paz. Ele não tem essa certeza. Tá vendo o nível? Você está vendo o salário do Senhor mesmo. Só que os bônus e benefícios de você começar A agora palavra fala, né? não é o mesmo bônus que ele vai ter. Que o Senhor ele é galardoador daqueles que o buscam. Isso é galardão daí. Exatamente. Aí é outro nível, tá? Nós não estamos falando em nível de salvação. Estamos falando em nível de galardão. Todos, Isso. Só que os bônus, o Ela consegue receber os proventos de Deus ainda em vida. Que Deus também tem para ele, mas ele não quer. Tá entendendo? É a mesma coisa. Deus não quer. Vocês acham que um homem como que eu me referi ao último, né? Que faz atrocidades, traficante e tal. Vocês acham que ele dorme bem? Vocês não fazem ideia, ele dorme com arma embaixo do travesseiro, porque qualquer hora ele pode ser acordado. Diga lá. Só colocando, né? Falando nessa parte assim, né? Às vezes a pessoa faz tanta maldade aqui e uns falam assim, mas tá penando na cama porque tá pagando o que fez de errado. E tem uma pessoa que a gente conhece, né? Conhecida da parte da minha família ali, da família da mãe do Romano. E ela tava tendo muito AVC, né? Tipo, paralisou um lado, ela ficou lá. Daí a última vez nós fomos visitar ela ainda meio que se arrastava a falar, mas já tá usando fralda, já tá dependendo das pessoas. Meu Deus do céu. E agora, esses dias atrás, deu mais 2 nela, que agora só tá tomando líquido, não tá se alimentando nada. Vai pro hospital, toma soro, mas volta pra casa. Tá tipo assim, vegetando na cama, já digo, né? Aí ontem nós paramos pra dar um recado com um amigo da minha sogra, né? E ele falou bem assim, eu perguntei pra ela, como que tá ela? Ele disse, ó, não tá nada bem. Assim, tá só tomando água, assim. Daí ele veio assim, ela foi muito ruim, ela fez, todo mundo fala, ela fez muita coisa, ela foi muito malvada, já digo, para as pessoas. Quando conheci ela ainda, conversava normal assim com ela, né? Eu não via assim a pessoa mal, mas tipo, o passado dela, ela foi muito ruim para algumas pessoas. E ele falou assim, já tá desse jeito, porque ela ainda tem que pagar o que ela fez de errado nessa terra. Ele falou assim, aqui é o inferno. Aqui é o inferno. É uma distorção meio. Entendeu? As pessoas, elas criam um negócio. Eu sei, Jesus já pagou todo o nosso pecado. Sabe o que é, irmã Cláudia? Às vezes a gente quer justificar as situações. Isso aí é parte humana. Eu quero justificar que ela está sofrendo por causa disso. Tem coisas que são resultado da nossa vida. Por exemplo, pega um cara que tem uma vida toda certa, exercício, tal, entendeu? Nós temos que entender que a vida dele, né, física pelo menos, a probabilidade, tudo também depende da genética, mas a probabilidade de vida dele, né, física, é boa, certo? Pega um chinês lá que só toma chá lá, aquelas coisas lá. Gente, eles vivem 100 e poucos anos.
Não sei se eu chego nos meus 70 aí, nesse vigor, né? Andando aí. A coluna tá lá embaixo já, entendeu? Aí pega um cara que bebedeira toda semana, fuma todo dia, 3, 4 carteiras, né? De tudo, usa aí, sabe? Entorpecente e tudo. O que vai acontecer? E com certeza o resultado da vida desregrada dele vai trazer consequências na sua vida física, né? No seu corpo. O corpo deteriora, gente. Mas agora eu vou dizer que é resultado do pecado dele? Não é. Não é, porque Deus deixa bem claro que o nosso julgamento de pecados é em outro nível, não é aqui, entendeu? Só que isso é resposta o quê? Humana. O ser humano ele tende a querer, sabe, justificar tudo, responder tudo, sabe? Certo? Fechou lá? Sabe? É tempo de, sabe, de rever os conceitos. Não é aqui, Não. Vamos ter juízo, mas isso aí é um nível diante de cada um propriamente com Deus, não é? Uma coisa que sempre me pegou e quando aconteceu assim, eu tive um acorde, um despertamento, né, vamos falar assim, espiritual muito grande, quando um menino da empresa que eu trabalho ali, do nosso meio assim, sabe, convívio, ele trabalhava com a gente, ele era, sabe, trabalhava aqui, eu via ele todo dia. Saiu um final de semana, bateu a moto e morreu. Só que ele bateu, entrou em coma, parece, mas... Aí eu fiquei naquela coisa assim, sabe, tipo, eu sabia que ele estava no embalinho errado, né, porque bebedeira, uso e balada é isso aí mesmo. Aí pega uma moto, né, mais uma bomba relógio no colo, entendeu? Então vai ficando, vai vivendo, né? Nessa euforia, até vendo o que dá. Aí o que aconteceu? Quando eu soube que ele entrou em coma, a gente espera que recobre e volte, né? E aí não voltou, morreu, sabe? Então, tipo assim, aí eu fiquei naquela indagação assim, pô, será que deu tempo dele de uma forma consciente, ele poder pedir perdão, né? E se voltar para Jesus, né? Se voltar para o Senhor a tempo, porque se não dá tempo, gente, é como um suicídio não dá tempo. Você morre cometendo um ato atroz, né, contra a própria vida, né? Então isso, muitas das vezes, não tem volta no reino celestial, entendeu? É condenação e acabou, entendeu? São raros os momentos que a pessoa se recobra antes de morrer e pode se justificar diante de Deus, porque isso é um nível eu e Deus, né? Até a consciência, você pode estar vendo o cara agonizando, morrendo, entendeu? Ó, não tem mais jeito, pode vir um paramédico aqui que não vai reanimar. Mas ele no estado de consciência dele, ele pôde se recobrar e conversar se confessar diante de Deus ali e pedir misericórdia. Ele ainda é salvo. Por isso que eu falei no vídeo daquele menino ali, quando ele tomou medo de tiro ali, eu fui ali, coloquei a mão no pescoço dele aqui por trás aqui e falei no ouvido dele assim, me abaixei e falei. Falei, cara, volta para Jesus, o teu estado mental tem que se voltar para Jesus agora, porque pode não dar tempo. Ele vai te tirar dessa, falei bem assim. Mas eu não falei tirar dessa, da meia dúzia de tiro dele e viver, eu não falei nesse nível. Eu falei no nível celestial. Eu falei, olha, Deus vai te tirar dessa. Cristo te tira dessa, pede misericórdia. Aí eu ouvi um falar que ele falou em Cristo no carro, provavelmente ele conseguiu se recobrar a tempo, entendeu? É esse o nosso efeito aqui na Terra. Certo? É essa a nossa ação aqui na Terra. Fazer as pessoas recobrarem sua mente a tempo. A gente quer ver próspero e, sabe, mostrando o quê? Mostrando mudança para que convença outros, né? A gente quer que um cara que tomou medo de tiro seja salvo, né? Se volte para Jesus e esteja fazendo a obra aqui no meio para todo mundo ver. Olha, Deus tirou de lá, da esquina, vendendo porcaria. Sim, não é como nós pensamos, né? É como Deus quer. Numa dessa, o que Deus mais queria, eu lá, falando no ouvido dele. Ainda resisti, né, Elisângela? Resisti, Elisângela queria ir até lá. Falei, não vou ver isso aí que não é para mim.
E aí eu falei, já que eu estou aqui, fazer alguma coisa que preste, né? Então, né, eu fiz a minha parte, gente, entendeu? Falei e provavelmente alcançou, eu creio nisso que alcançou. E se alcançou, é para a glória e honra do nome dele, só isso, só isso. Ele ganhou mais um que o inimigo queria tirar, ceifar aqui na porta e não conseguiu. Certo? Vamos fechar aqui, deixando aqui, ó, o efeito do álcool sobre a vida de Ló, certo? Falamos de álcool lá atrás, né? Com quem que se embebedou lá e trouxe desgraça para os filhos? Noé. Fala alto. Noé. Isso, Noé, gente, ele se embebedou, ficou nu na sua tenda lá, e daí o seu filho caçou dele, trouxe todo aquele enredo. Aqui mais uma vez, bebedeira, né? E bebeu, porque se a filha deu vinho, né? Deu vinho o quê? Né? Não deu um vinho escondido num copo d'água, certo? Não esconde vinho em copo d'água, certo? Ele deu vinho e ele, na sua familiaridade com o álcool, o que ele fez? Bebeu. E aí a bebedeira trouxe o quê? Essas consequências aqui, certo? Torpeza, não tem noção do que é real, do que não é, sabe? Esquece de tudo, entendeu? Então, essas consequências da bebida. E vamos deixar aqui, eu vou finalizar lá depois para vocês, certo? Para não se prolongar e finalizar agora, certo? O povo moabita, né? Que veio de Moabe, e os Ben-Ami, que é os amonitas, né? Veio de Ben-Ami. Desses dois filhos incestuosos aí de Ló, certo? Vamos se pôr de pé, que nós estouramos com a graça de Deus, comentando algo maravilhoso, né? Trazendo para nós aí conhecimento, certo? É justificável certas horas, certo? Amém? Vamos agradecer a Ele. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Nós nos alegramos, Senhor Jesus, quando nós vemos que o Senhor flui, Senhor, uma conversa, flui, Senhor Jesus, um tema, flui, Senhor Jesus, nos nossos corações o desejo de levantar as questões e aprender contigo, Senhor. Porque nós estamos aprendendo, nós estamos, Senhor Jesus, diante da Tua palavra, que é ela que é o mestre que nos ensina, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Leva cada um em paz, Senhor, para os seus lares, Senhor, para terminar esse domingo, Senhor Jesus, com a graça do Senhor. Amém, Jesus. Amém.